Oi, gente, tudo bem? Ó, vou conversar um pouco com vocês sobre sistemas de numeração, tá bom? A gente vai observar o seguinte, que os sistemas de numeração, eles a princípio são diversos, né? Mas antes disso, o que é, né? Um sistema de numeração. A gente tem que pensar nos algarismos, né? Que são os símbolos que a gente usa dentro de um sistema de numeração. E na organização desses algarismos, né? Cada sistema de numeração vai ter uma organização diferente, tá bom? E aí a gente vai ver que dentro da história, vários povos usaram sistemas de numeração, tá? Então, existem alguns que foram mais estudados, que são os que eu vou apresentar para vocês hoje, tá bom? Então, a gente vai passar um por um e vai conversar um pouco sobre eles. Mas, assim, no geral, vocês vão ver que os símbolos são diferentes, tem sistemas que são posicionais, quer dizer, se você muda a posição do símbolo, vai mudar o valor, outros sistemas não são, né? Então, cada sistema de numeração tem a sua característica. Então, vamos passar por eles e vocês vão observar, tá bom? O primeiro aqui é o sistema de numeração egípcio, né? Ele se baseava em 7 números chaves: o 1, o 10, o 100, o 1000, o 10.000, o 100.000 e o 1 milhão, tá? E aí tem as representações para cada um desses 7, tudo bem? Então, para o 1, eles usavam um bastãozinho, ó. Então, do 1 até o 9, ó, eram sempre os bastõezinhos. Quer dizer o quê? Esse símbolo, cada símbolo ele podia repetir 9 vezes, tá? Quando chegava no 10, substituía por quê? Essa curvinha aqui, ó, que era eles falavam que era um calcanhar. O 100 é uma corda ou laço, né? O 1000, a flor de lótus. O 10.000 é um dedo, né? Dobradinho. E aí depois do 10.000 tem o 100.000, ó, que não vai aparecer, mas depois no final eu mostro para vocês que era um peixe. E o 1 milhão para eles, ou um sapo, né, na verdade, o 100.000, um peixe ou um sapo, e 1 milhão para eles era um número tão grande que eles representavam por um deus, né, ou um homem, assim, com as mãos levantadas para o céu, né, para dizer que era uma quantidade grande. Tá bom? Então, estes são os símbolos. Mas aí, para vocês verem como não é muito praticável hoje em dia, tem um exemplo aqui, ó. Se a gente fosse fazer essa operação aqui, uma adição, usando esses símbolos, como que ficaria, né? A gente teria que escrever tudo isso, tá? O próximo sistema que a gente vai olhar é o babilônico. Então, esse sistema de numeração já é um pouco diferente. Eles usavam basicamente 2 símbolos, tá vendo? Esse para representar um 1 parece uma tacinha para cima, e esse outro como se fosse um A deitadinho aqui para representar o 10. Então, com esses 2 símbolos, eles escreviam todos os números, tá? Então, tem aqui o exemplo, né? Tem as setinhas aqui para o lado, a gente vai contar, ó, 1, 2, 3, 4 azinhos aqui, então tá representando 40, e 5 tacinhas aqui para representar os 5. E aqui do lado vocês estão vendo que o quadro aí com a numeração do 1 até o 59, né? Nesse sistema de numeração babilônico. Algumas coisas a gente herdou desse sistema, né? Como está descrito aqui. Quando a gente pensa no nosso dia que tem 24 horas, uma hora tem 60 minutos e um minuto tem 60 segundos. Então, o sistema de base é 60, né? A gente agrupa de 60 em 60. Isso é uma herança do sistema babilônico. O sistema de numeração maia, né? Então, o sistema de numeração maia vai usar também basicamente 2, na verdade não 2, 3 símbolos, né? Porque a diferença do sistema de numeração maia para os outros é que nesse sistema de numeração aparece a representação para o zero. Nos outros sistemas a gente não viu isso, né? Então o zero é como se fosse, eles colocam que é uma vasilhinha, né? Sem nada dentro, tá bom? E aí ele fala também os números importantes para eles, o 4, o 5 e o 20, né? O 4, aqui ó, 4 bolinhas, que é o máximo que a gente pode usar para representar cada símbolo, né? O 5, que é essa barra. E aqui tem a explicação, né? Por que o 5 era importante? Porque os 5 são os 5 dedos da nossa mão. E o 20, por que o 20 era importante? Que representa
todos os nossos dedos, se a gente contar os dedos das mãos e dos pés, nós temos 20 dedos, tá? Então, mas basicamente a gente tem 3 símbolos, o 0, esse aqui, para contar a unidade de 1 em 1, a gente pode repetir 4 vezes, e a barrinha que representa os 5, tá bom? O próximo sistema de numeração é um que a gente usa até hoje. Vocês com certeza já viram aí, inclusive no nome da nossa escola, João 23, aparece os símbolos da numeração romana, desse sistema de numeração romana, né? E a gente usa 7 símbolos também, ó. São letras maiúsculas, o I, o V, o X, o L, o C, o D e o M, tá? Para que a gente usa esse sistema hoje em dia, né? Esses símbolos hoje em dia? Para falar em séculos e datas. Então, por exemplo, a gente está no século 21, então a gente representa o 21 usando o algarismo romano. Indicar capítulos de livros, volumes, mostrar alguns relógios, né? E usamos os 7 símbolos aqui, ó. O I representa o 1, o V o 5, o X o 10, o L o 50, o C o 100, o D o 500 e o M o 1000, né? E aqui vocês têm uma tabelinha, né, a gente descrevendo do 1 até o 3000, tá bom? Só para lembrar aí, para vocês verem, né? Nesse sistema não tem o 0, né? Por enquanto, só lá no Maia a gente viu que o 0 era representado, tá bom? Sistema de numeração chinês. Ele é usado até hoje lá, né? Mas também eles usam o indo-arábico, que é o nosso, tá bom? Para escrever nesse sistema, eles usavam o princípio da multiplicação, onde um símbolo menor seguido de um símbolo maior era a multiplicação entre eles, tá? Então, por exemplo, o número 30, a gente coloca o 3 junto do número 10, ó. O 3 são essas 3 barrinhas, e o 10 como se fosse uma cruzinha aqui. Se a gente coloca ele junto, isso representa o 30, né? E aí os símbolos que eles têm são esses, ó. E aqui, ó, novamente aparece um símbolo para qual? Para o 0. Então, assim como o sistema Maia, eles tinham um símbolo para o 0 também. No egípcio, no romano, não tinha símbolo para o 0, nem no mesopotâmico, tá? E aqui são os símbolos que eles utilizam. Nesse caso, a gente tem 14 símbolos, no caso do sistema de numeração chinês. Vamos para o próximo e o último, que é qual? O nosso sistema de numeração decimal, né? Que é o que a gente usa hoje em dia. Então, o sistema ele foi sendo aperfeiçoado com o passar do tempo, né? Depois eu vou colocar isso mais claro para vocês nas próximas aulas, né? E a gente fala que ele é o sistema indo-arábico. Por quê? Por causa da sua origem, né? Entre os hindus e os árabes, e aí foram passando de povos para povos até chegar na Europa, que é onde foi difundido no formato que a gente conhece hoje, tá bom? E ele é dividido como? Unidades, dezenas e centenas, tá? Possui 10 símbolos para representar, né? Então, a gente tem o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Com esses 10 símbolos, a gente consegue escrever qualquer número dentro do nosso sistema. Tá bom? Então, aqui é só um breve resumo desses sistemas de numeração. Depois a gente vai ver um pouco mais a fundo os que a gente mais utiliza hoje em dia, né? Aqui, ó, só para vocês terem uma noção, ó, os algarismos indo-arábicos do nosso sistema, ao longo do tempo que foi acontecendo. Então, a princípio era assim, ó, 300 a.C., um pouco parecido lá com o chinês. E aí depois 500 depois de Cristo, 800 anos depois, ó, já fica mais parecido com o que a gente tem hoje, né? Aqui com os hindus ainda. Os árabes, 900 depois de Cristo. Na região da Espanha, como que aparecia, com os italianos, ó. E atualmente, e para vocês verem que lá, quando surgiu, com os hindus, em 300 a.C., não tinha ainda uma representação para o 0. Só 800 anos depois que aparece essa representação, né? Então, são curiosidades. E aí agora, depois que a gente observou isso, a gente vai dar uma olhada na proposta de atividade dessa semana, tá bom? Bom, qual que é a proposta de atividade? Se vocês observarem essa imagem aqui,
O nome desse recurso chama mapa mental. O que consiste o mapa mental? A gente coloca o tema central aqui no meio, ó. Então a gente está falando de quê? De sistemas de numeração. E a gente puxa flechinhas para falar, nesse caso, de cada um dos sistemas, né? Então a gente viu o egípcio, o babilônico, o maia, o romano, o chinês e o indo-arábico. E aí eu coloquei aqui só as principais informações de cada um, que são o quê? Os símbolos que a gente utiliza, né, em cada sistema. Coloquei aqui 2 exemplos de números escritos nesse sistema. Então, para o babilônico a mesma coisa, os 2 símbolos que a gente utiliza e 2 números escritos nesse sistema. Para o maia também, para o chinês, eu só não coube aqui, né, 2 números escritos, tá só os símbolos. Então, fica para vocês fazerem de atividade o quê? Completar esse mapa, né? Então, vocês precisam colocar um resuminho do sistema romano, né? Como vai ser esse resumo? Colocar os símbolos e escrever 2 números usando esse sistema. E no indo-arábico a mesma coisa. Quais são os símbolos que a gente utiliza e 2 números utilizando esse sistema? Se vocês puderem observar, eu fiz isso numa folha 4, né? Num sulfite, e o sentido dela é paisagem, ela está deitada. Então, procurem fazer desse jeito. Se vocês não tiverem uma folha assim, em branco, sem pauta, façam na folha do caderno mesmo. Mas nesse sentido, copiem do jeito que está aqui esses que a Pro já fez, e esses 2 vocês vão preencher, cada um fazendo do seu jeitinho, tá bom? É isso, obrigada.